Hello, everybody! Please be welcome. Sejam todos muito bem-vindos ao Talkland, essa terra de conversa boa, essa terra de diversidades. Por quê? Porque aqui a gente fala de um tudo, minha gente. A gente fala sobre, deixa eu falar, marketing, a gente fala sobre empreendedorismo, a gente fala sobre constelação, a gente fala sobre várias coisas. E hoje eu tenho uma presença mais do que especial aqui. Vocês vão conhecer agora o Alex, que trabalha com ferramentas que vão facilitar o seu despertar. Mas, melhor do que eu, ele vai se apresentar para vocês agora. Alex, dá oi pra galera, fala um pouco sobre você e fala um pouco do teu trabalho. Tudo bem? Bom, eu sou terapeuta holístico, eu normalmente ajudo as pessoas nesse processo de despertar, de autoconhecimento, e é um prazer estar aqui. Coisa linda, que show! Ô Alex, me conta uma coisa, hoje você é terapeuta holístico, você atende uma série de pessoas aí que precisam de suporte em muitas esferas da sua vida. Sim. Quando é que isso veio para o seu ambiente de trabalho? A partir de quando você começou a trabalhar com essas terapias? Você já sentia esse chamado desde sempre ou é recente? Conta pra gente. É muito interessante porque nós que trabalhamos com isso, a gente entende que só trabalhamos com essas ferramentas justamente porque precisávamos, né, nos encontrar com ela. E assim, na minha infância toda, eu sempre tive uma busca muito grande por querer entender as coisas, né? Sempre amei filosofia e saber de onde vim, para onde eu vou e o que eu estou fazendo. Sempre foram as palavras que me mantinham nessa busca. Era uma criança reflexiva. Sempre, Eu não sei por qual razão, mas enfim, faz parte do meu caminho, né? Depois eu comecei a entender todo esse processo e hoje é muito claro tudo isso para mim. E aí o processo ele foi se desenrolando ao longo da vida mesmo, né? Uhum. Chegar hoje e trabalhar com as terapias teve todo um tempo, todo um processo que eu precisei começar a olhar para mim, começar a me compreender, começar a me entender, a me desenvolver, e levaram-se muitos anos para que hoje eu conseguisse também ajudar tantas outras pessoas. Uhum. Mas sim, não posso colocar talvez como um chamado, mas é um chamado como algo de fora, um chamado interno mesmo. Sim. Já que me ajudou, por que não ajudar outras pessoas, né? E deixa eu te perguntar, é verdade aquele conceito de que eu primeiro preciso me ajudar antes de ajudar as outras pessoas? Você precisou passar por essas terapias antes de começar a atender? Sim, faz todo sentido. Hoje, o carro-chefe, digamos, do meu trabalho é o tarô, né? Eu trabalho com o tarô, mas ele era algo que eu negava, que eu não conseguia entender nem compreender. E veja só que interessante, né? Uhum. Eu precisei passar por uma experiência com ele e naquela experiência me abriram muitas portas e janelas internas e aí eu consegui entender como que o processo acontecia. E sim, depois desse processo eu me abri para tudo isso com mais entusiasmo e alegria. O tarô é uma das ferramentas de terapia holística. Sim, existem muitas. Eu ia te perguntar agora, vamos citar pra galera, pra mim também, né? Porque eu tô aprendendo junto com vocês, tá, gente? Tô aprendendo junto aqui, tô muito interessada, inclusive, pelo tema. Legal. E quais são as outras terapias? Talvez as mais conhecidas, Alex? Então, é holística porque, entre aspas, não foi comprovado cientificamente falando, né? Eu gosto né? Eu sou bastante esotérico e eu gosto muito dos mitos, amo estudar mitologia, amo estudar espiritualidade e elas são terapias alternativas, né? Uhum. Universais, enfim. Uhum. E existem muitas ferramentas, né? E cada uma vai te ajudar em determinado momento da sua vida. Existem pessoas que, por exemplo, se apegam a uma ferramenta. Vou dar o exemplo do tarô. Pessoas que se apegam ao tarô e elas vivem sempre ali em busca desse recurso. De respostas para a vida através do tarô. Sim, mas não só nesse aspecto. Elas endeusam só o tarô, elas se prendem só nesta ferramenta. E como você falou, existem muitas. Existe constelação familiar, existe reiki, existe barras de axis, existe theta healing. A gente inclusive assim, a gente coloca como terapia
mas não são terapias, são ferramentas que possibilitam um olhar terapêutico sobre determinado aspecto da sua vida. Entendi. Porque terapia a gente faz normalmente de forma convencional, às vezes semanal, né? E tem como você utilizar essas ferramentas como terapia? Tem, mas não são técnicas terapêuticas. E não são de longo prazo, como algumas terapias, que você passa meses, anos fazendo, você ganha alta mais rápido, é isso? Pode colocar que sim, porque o que acontece? O Bert Hellinger mesmo, ele fala que o nosso olhar sobre determinado aspecto da nossa vida já pode mudar todo o aspecto, né? Toda a história ali naquele momento, né? O seu ponto de vista. E então, sim, pensando desse ponto, lendo dessa forma, sim. Uma sessão pode ser que mude muita coisa, mas claro, vai depender muito de você, vai depender muito de tantas coisas, né? Eu também amo numerologia, por exemplo. Desculpa. E eu entendo que os números, até o dia perfeito para você viver esse teu processo existe. Para fazer, eu tenho um dia perfeito para fazer uma constelação? Caramba! Eu acredito interessante. Que sim, porque assim, aquela data ela traz uma informação e naquele momento essa informação provavelmente é o seu dia perfeito, seu tempo perfeito para ver isso. Mas aí é um estudo, né? A gente estuda os números e daí tu vai entender que os trânsitos planetários, os números, todo mundo está contribuindo para aquele teu momento de despertar. Aquela velha história de que tudo está escrito. Está escrito mesmo, então? Eu acredito que sim. Eu acredito que muito da nossa vida já esteja pré-determinado. Claro que nós é que escolhemos, né? Sim. E aí é a bênção do livre-arbítrio que Deus nos dá, né? O Alex, deixa eu te perguntar uma coisa, então. A gente falou sobre algumas terapias, né? A gente falou sobre ferramentas. Sim. A gente falou do Theta Healing, a gente falou da Axis. Barras de Axis. A gente falou sobre constelação, né? Vamos falar um pouquinho para a galera que está chegando no Talk agora. O que seria o Theta Healing? Sim. O Theta Healing, ele foi criado por uma americana. É muito interessante a história dela, porque ela era uma sensitiva, né? Ela é viva, inclusive, ela é uma sensitiva, sempre foi. E ela foi diagnosticada com uma doença autoimune e ela tinha um tempo de vida lá. Determinado. Isso, determinado. Tá. Inclusive, segundo a história, se eu não estou enganado, não lembro dos detalhes, ela criou uma festa assim, de despedida. Caramba, que forte! E para os amigos e familiares e tal. E como ela tinha um espaço na casa dela, onde ela recebia essas pessoas para fazer as suas curas, entre aspas, né? Naquele momento, uma pessoa chegou e disse a ela que precisava muito ser curada, precisava, enfim, né, daquele apoio dela, e ela estava curtindo a festa da morte, né, ali, praticamente, a véspera da morte dela. E ela disse, não, eu não posso fazer isso, eu não vou te atender, e aí, enfim, ela pegou e como coração, geralmente as pessoas que trabalham com isso tem uma abertura do coração muito grande para com o próximo, sabe? E aí o que acontece? Nessa entrega toda, ela recebeu essa pessoa lá na salinha dela e essa pessoa saiu curada das suas dores. Então ela topou atender no dia da festa dela e a pessoa saiu de lá curada. Sim. E ela, então, tendo um amigo médico, enfim, eles começaram a entender como que o cérebro se organizava e enviava esses comandos para o corpo e a pessoa, enfim, se curava, ou como que ela conseguia proporcionar isso. Então, o Theta Healing, a gente pode entendê-lo como uma técnica terapêutica de expansão de consciência. Vou colocar dessa forma. Até porque se eu fosse colocar uma técnica de cura, a cura ela pode levar muito tempo e tem
muitos fatores que envolvem todo um processo de cura, né? Mas vamos lá. Então, o Theta Healer é uma ferramenta de expansão de consciência, porque, por exemplo... Que pode levar à cura. Que pode levar à cura. Se eu tenho um ponto de vista sobre diabetes, o diabetes, segundo a medicina alternativa, ele tem a ver com os processos de sofrimento da pessoa. Pessoas que ao longo da vida tiveram muitos traumas, teve um destino muito difícil, ela tende a desenvolver o diabetes. Nossa. Justamente é como se ela encontrasse no açúcar, né? O apoio que ela precisa para deixar a vida, entre aspas, mais doce. Então, mas se ela consegue olhar para isso desta forma, ela ampliou a consciência isso. E conseguiu o entendimento daquilo. Se ela consegue compreender o que leva ela a comer o açúcar de forma demasiada, pronto, ela expandiu o ponto de vista. Então, numa sessão de Theta Healing, você senta e o terapeuta ele vai te conduzir. Eu ia te perguntar agora, se era uma imposição de mãos? Não. Se era uma conversa? É uma conversa muito tranquila, como se fosse para uma psicanálise. E a pessoa fica sentada ali na tua frente ou do teu lado e a gente, né, o terapeuta, ele vai, através de perguntas específicas, vai conduzindo a pessoa para que ela encontre a chave da vida dela, assim, o que prende ela naquele sofrimento. A gente chama de digging. Então, como é que a gente chama a pessoa que aplica a técnica? É Theta Healer? Theta Healer, para o Theta é o Theta Healer. Tá, e essa pessoa precisa ser médium? Deixa eu te dizer, nós todos que... Assim, mediunidade, né? Segundo o kardecismo, todos somos médiums, né? Então pronto, respondeu. E aí, sim, eu acho que assim, já que você é um Theta Healer, você entra em contato com Deus naturalmente, né? E Deus é a nossa consciência mais elevada, é o que tem de melhor dentro de nós. Então, naturalmente, sim, sensitivo, médium, sim. E nesse momento da técnica de Theta Healing, você recebe a inspiração para entender o sofrimento do outro, ou você tem que memorizar? Por exemplo, eu sei que diabetes vem dessa ligação com açúcar. Ou você entende? Porque pensa, é difícil saber tudo, né? Olha, ou você recebe ali, fulano é tal coisa. Então é muito interessante isso, porque sim, tem coisas que a gente, pelo dia a dia, você vai e fica automático, então muita coisa a gente já... Posso te perguntar uma coisa? Diga. Rim, problema renal. Uai. Rim. O rim, ele tem o aspecto do rim, segundo o que eu entendo, tem essa finalidade de filtrar, né? E muitas vezes as pessoas... Isso como eu vou colocar, é a minha leitura sobre o rim. Tá. As pessoas que desenvolvem problemas renais, elas tendem a ter dificuldade de aceitar muitas coisas, de integrar algumas situações, né? Então, e aí eu acredito que com essa dificuldade, os problemas, eles se solidifiquem aí no rim até a virar cálculos renais e pedras dos rins e etc. Mas claro que cada caso é um caso, porque esse é um ponto de vista, né? E de repente eu tô lá numa sessão de Theta Healing, a gente começa a fazer o digging com a pessoa, que é essa análise, né? Você descobre que é uma coisa totalmente diferente, é muito engraçado. É mesmo? Cada pessoa e é tão engraçado, né? Porque eu nasci com um problema renal. Olha lá. A minha filha mais velha com o mesmo problema renal e a minha caçula com o mesmo problema renal. Olha. E dizem os médicos que isso não é genético. Pode, produção, um negócio desse? Pode ser sistêmico, né? Loucura, né? É algo que provavelmente seja sistêmico e está aí nas mulheres da sua família, ou enfim. Né? Que a gente trate de uma vez, né? Porque já deu. Vamos olhar para isso, né? É isso mesmo. Legal. Então, essa técnica de Theta Healing é mais voltado para curas. Expansão de consciência. Quando a gente expande a nossa consciência, automaticamente a gente recebe cura. Não só físicas, emocionais também? Sim, com certeza. Você consegue trabalhar
tudo com o Theta Healer, desde doenças físicas, com o Theta Healing, desde doenças físicas até doenças psicossomáticas, né, emocionais, e também espirituais. Por exemplo, tem uma ferramenta dentro do Theta, não sei se eu posso falar, posso? Claro, por favor. Então, tem uma ferramenta dentro do Theta Healing que a gente chama de quebra de maldições. Quando a gente olha assim, é bizarro, né? Até é um pouco aterrorizante. E eu acho até legal você estar aqui, Alex, para a gente poder trazer informação para as pessoas. Porque quando a gente não conhece as técnicas, quando a gente não conhece ferramentas, parece que muita coisa é errada, né? Nossa, mas esse negócio é bruxaria, esse negócio aí. Então, tudo que a gente conhece, a gente vai desmistificando. Você concorda comigo? Eu entendo que o meu papel na sociedade, desde pequeno, é esse, é desmistificar muita coisa. Eu sempre fui um buscador, como eu falei, e desde, pelo menos dentro do meu sistema familiar, eu sempre fui aquele que quis provar para ver se aquilo era verdade, enfim, entender a situação, né? E o que acontece? Quando você fala sobre isso, o certo, a gente não entende que exista certo e errado no mundo, porque também são pontos de vista, né? Tu acha, claro que tem as coisas que socialmente são aceitas ou tidas como certas e outras como erradas, mas assim, no universo, de forma muito abrangente, o certo e o errado não existe. E nem o não. O universo, ele sempre vai dizer sim. Sim para exatamente tudo. Então, se você acredita que você precisa sofrer na vida para você crescer, ok, o universo vai dizer sim. Vai te dar sofrimento, e vambora. Vai te dar muito sofrimento. Então, é muito importante a gente usar essas ferramentas todas que a Terra nos favorece, nos disponibiliza, para expandir a nossa consciência e ter uma vida mais tranquila, mais leve, né? Nossa. É muito interessante. Com certeza. Tá, falamos do Theta Healing já, mas também temos a barra de Axis, é isso? Sim. As pessoas falam que o Brasil é um celeiro de tudo, né? Tem de tudo aqui, gente. Tudo. Você chega na clínica, abre assim o portfólio, né, Alex? Qual você quer hoje? E o brasileiro, eu vejo que nós somos, eu acho que justamente por conta da nossa miscigenação e mistura toda, nós somos muito abertos a tudo. Então, assim, é muito interessante, porque se tu vai pra França, lá tem 2, 3 centros espírita. E o kardecismo nasceu lá. Nossa, você jura? Vem pro Brasil, eu achei que fosse cheio de espírita na França. Não, inclusive é difícil você encontrar um estudante do kardecismo, assim. São centros, inclusive, pequenos, e aqui no Brasil a gente tem vários, né? As religiões de matriz africana, né, veio da África, tem um monte. Inclusive, uma curiosidade muito interessante é que nós achamos que o Bahia, né, o norte, nordeste, sejam lá que tem mais dessas religiões. E não, o sul... Você tá brincando? É um censo. O sul é a região com maior número de adeptos de religião de matriz africana. Eu não sabia também. É muito interessante, uma curiosidade aí. Mas, enfim, olhando dessa forma, nós estamos muito abertos e disponíveis, né? E aqui a gente tem de um tudo, como você falou. E barras de Axis veio de fora, é praticado nos Estados Unidos, mas aqui, quando chegou, se esparramou, assim. Entanto que em Toledo, né, aqui na cidade, nós temos muitos facilitadores de barras de Axis. E usa barras? Por que é barras de Axis? O que acontece? Então, pessoas confundem, né? Axis Consciência, mas a gente fala barras porque o Gary, que é o criador da técnica, entende que quando a gente está... A barra de Axis, diferente do Theta, tu fica deitado ou sentado, né? Mas é dito que é melhor deitado. Então a pessoa vai para a maca, fica deitada e são 32 pontos na cabeça da pessoa que são tocados. E esses pontos, quando descarregam essas energias, é como se estivesse rolando uma barra no corpo da pessoa. Então a sensação é de que se corre uma barra, mas não, ninguém coloca uma barra em ti. Não, algumas pessoas sentem isso, né? Como se corresse uma barra. Aí a gente até fala, vamos correr barras hoje. Entendi. Então é a pressão de pontos na cabeça
A gente não chega a pressionar, até Não? porque não precisa. Só precisa colocar os seus pontos, os seus dedos nos pontos que você já sabe que E são é os fácil achar o específicos. ponto certo da cabeça de cada pessoa? É muito interessante. É uma pergunta que algumas pessoas já me fizeram, mas é muito interessante porque é fácil. O teu corpo diz. Tu toca... Mais pra cá, Alex, mais pra direita. É, tipo isso. Mas você vai sentindo, assim, é como se fosse uma pulsação. É bem interessante. E então, isso é bem comum nos Estados Unidos, essa terapia? Nasceu lá Tá. e se esparramou aqui. Entendi. Como Olha, a maioria novo. das coisas, né? No Brasil. O povo gosta de fazer aqui. Sim, muito interessante. Tá. E daí você faz o quê quando toca nesses pontos? Você libera energias? Sim. Nós temos um mantra que é só os facilitadores, eles podem mantrar, né, entoar, e aí quando toca na cabeça da pessoa com os seus dedos ali, você vai... Cada ponto, ele está ligado a um ponto de vista específico. Por exemplo, são 32 pontos e o ponto da sexualidade. Se a pessoa tem problema com a sexualidade, aquele ponto, né, a gente vai trabalhar mantrando o mantra e esse ponto ele vai desobstruir todos os pontos de vista daquela pessoa sobre sexualidade, sobre dinheiro. É muito interessante. Pessoas que têm muitos problemas... Pessoas que têm problemas com dinheiro são pessoas que têm crenças limitantes, né? Barra de Axis vai trabalhar o quê? As crenças limitantes das pessoas em relação a diversas coisas. E dinheiro é um grande problema, né? Para muitas pessoas. Sim, você toca e você vai... E aí tu vai tocar e vai trabalhar... É como se você quebrasse paradigmas. A pessoa vai desbloqueando verdades pré-estabelecidas no seu subconsciente e ela vai conseguir ter um fluxo mais fácil de dinheiro. Vai chegar mais fácil até ela. Exatamente. Isso vai... não vai acontecer uma cura instantânea. Mas é como se aquele processo fosse facilitar a pessoa, a compreensão da pessoa acerca do dinheiro, da vida financeira. Então é como se ela fosse quebrar aquelas barreiras, né? Descriar aquelas barreiras, para que ao longo da vida dela ela conseguisse acessar esse dinheiro de forma mais fácil. E não precisa falar nada. Nada. Eu gostei dessa. É bem legal. Deita lá, toca na cabeça e a coisa acontece. O corpo fala. É bem interessante. Show. Então tá, então isso é barra de Axis, viu, galera? E agora vamos falar de constelação. Pode ser. Constelação familiar. Constelação familiar, você disse para mim assim, Alex, a minha mãe teve, eu tenho, minha filha tem. A gente entende que constelação familiar é sistêmico, né? Então, assim, de certa forma, é como se vocês estivessem sendo leal a algum sofrimento na tua linhagem aí, né? No teu sistema familiar. Sim. E aí, o que a constelação vai fazer? Vai mostrar, entre aspas, o problema, mas é a solução da coisa. Então, quando tu abre um campo, o que vai acontecer aí? Você vai ver o que é, o porquê que eu estou sendo tão leal a esse sofrimento. E aí, através desses movimentos que você vai fazer com o terapeuta, com o facilitador de barras de Axis, você vai conseguir olhar e, inclusive, curar isso, né? Novamente. O constelador precisa também ser um facilitador de barra de Axis? Não, o constelador ele precisa ter a formação, né, Sim. da constelação familiar, mas você vai precisar desse orientador ali no processo. Sim, né? Ele é que vai através energia? Como que acontece a coisa no tabuleiro? Energia. É porque, assim, nós entendemos energia como... Deixa eu tentar explicar o meu ponto de vista sobre isso. Por favor. Nós somos seres vibracionais, ponto, né? Nós somos seres energéticos. No Ocidente, aqui, para nós, é muito difícil entender isso, porque nós somos muito mais, entre aspas, racionais. A gente sempre quer uma explicação científica ou teológica, enfim, da coisa, né? Eu acho que mais científica mesmo. Mas a gente sempre quer uma explicação do porquê, o que é, né? A gente quer a comprovação. O Ocidente é assim. Mas o que acontece? A gente entendendo que somos seres vibracionais, fica tudo mais fácil. Porque se eu sei que eu sou energia,
Como eu sendo energia estou diante disso tudo? É muito interessante você ver como nesse período eleitoral agora que a gente está vivendo, ainda eu encontro pessoas, né, na clínica, enfim, no dia a dia, que estão em sofrimento ainda, por estarem na energia do negócio. E aí, o que acontece? Já que somos um corpo energético, a gente se mistura com toda essa densidade, né, que está aí fora, espalhada, do medo, da frustração, da dor e do sofrimento. Automaticamente eu vou ficar no sofrimento, na dor e no... Isso me envolve. Isso me envolve. A energia do ambiente, ela consegue necessariamente chegar até mim. Com e me certeza. causar alegria ou sofrimento. Mas é porque isso também já está em você, né? Em algum lugar. Em algum lugar você tem esse sofrimento guardado. E nessa hora a gente tem que tapar o umbigo. Talvez. Conta aí, como é que a gente se protege, Alex? É muito interessante. Essa história do tampar o umbigo é esotérico, né? Eu gosto bastante. É mesmo? É esotérico. E desde pequeno eu aprendi que, por exemplo, se eu fosse para o cemitério, eu tinha que tampar o umbigo. E em uma outra, eu tinha que colocar uma folha de mamona debaixo dos pés. Caramba, mas que difícil! Bem difícil. A gente não precisa de nada disso. A gente sabe que tudo é a mente. Sim. Então, assim, sei lá, você vai escolher. A nossa vida é escolha. E quando eu posso escolher, aí que tá a nossa liberdade, né? Eu posso escolher ficar nesse sofrimento pós-eleição, ou ficar no sofrimento pós-final de relacionamento, ou ficar no sofrimento, sei lá. A gente pode escolher o tempo todo, né? E aí, partindo desse ponto de vista, escolher coisas diferentes. Eu vou escolher não ficar nesse medo, eu vou escolher não ficar nesse sofrimento, eu vou mudar a minha vibração. E assim eu elevo a minha vibração. Automaticamente. Começo a vibrar de forma mais elevada. Porque muito além disso tudo, a gente vai viver o que a gente precisa viver. Como tem coletivo aquele negócio e como indivíduo. Se eu estou numa vibração mais alta, o que está aqui embaixo não me atinge? Com certeza. É porque tu nem olha para aquilo. É indiferente. Então, por exemplo, se você está vibrando numa vibração mais elevada... O que é uma vibração elevada, Alex? Eu vou colocar a vibração mais elevada como bem. Vibrando no bem. Vibrando no bem. Tem um número em luz. hertz? Existem muitos. É muito interessante. Existem músicas e existem existe uma tabela, né, que mede as frequências de hertz. Sim. Mas aí é um outro estudo que eu não sou um especialista. Mas eu posso pôr uma música, então? Pode. E eu aumento minha vibração? Sim, exatamente. Existem muitas frequências que elevam a vibração. Claro que você pode colocar uma música lá e deixar ela tocando o dia inteiro, mas tem que escolher que aquilo faça algo bom em você. Exatamente. Né? Porque você fica lá assim, duvido que essa música vai mudar. Duvido, essa porcaria não vai fazer nada. Existe uma abertura, né? Legal. Ai, meu Deus do céu. Alex, então já falamos sobre algumas ferramentas aí. Tá faltando alguma? Sabe que, assim, das que eu trabalho, tem a numerologia, que eu gosto bastante. E eu tô curiosa porque eu passei a minha data de nascimento para o Alex, minha gente. Que rufem os tambores agora. Eu já dei uma olhadinha lá nos teus números. Existe. É muito interessante porque os números, eles também trazem muita informação sobre tudo na vida, né? Como eu falei antes, existe até o dia perfeito para o nosso nascimento. E é exatamente o número que rege a sua vida. Enfim, quando a gente nasce, eu acredito e entendo que quando a gente nasce, aquele é o nosso dia, né? É o nosso dia de estrear aqui na Terra, porque... Que lindo! Dia de estreia! Sim, exatamente. E todo o apoio que você vai precisar para a tua jornada, você tem ali com os teus anjos e guias e todo mundo mais. E Deus, né? Enfim, teus ancestrais. E o número, por exemplo, eu nasci no dia 15. O dia 15, ele representa muito do que eu sou e do que eu vou me tornar na vida. Ele tem uma explicação. E aí, quando eu vou em busca disso,
faz total sentido para o meu caminho. Então, todas as pessoas que são do dia 15, elas têm Vão receber aquela irradiação, aquela uma vibração. mesma vibração, uma mesma energia por conta desse número. Ai, agora fiquei muito preocupada. Não. Isso, tá, eu nasci no dia 10 de parto normal, mas eu tenho 2 filhas que nasceram de cesariana. E eu escolhi esse dia. Eu influencio no número delas? Provavelmente. Sim, provavelmente, porque assim, ela... Ai, lasquei com a vida das meninas agora, Alex. Não, o universo não. fez com que eu escolhesse o dia 15. Não, a Luísa era pra nascer no dia 15 mesmo, né? Enfim, foi cesariana por necessidade. Sim. E a gente, né, foi aquele dia. E a Ana Júlia tava pra nascer ali e ia ser entre o dia 12 e o dia 17, alguma coisa assim. Aí eu falei pra médica, falei assim, tem como ser dia 15 pra ficar igual a Mana? Que legal. Né? Aí deu certo e marcamos as 2 pro dia 15. Então eu posso ter lascado com a energia Provavelmente, sistêmica da minha coitada filha? da filha. Tô brincando. É o que acontece. A tua filha e eu e todos nós, e você também, a gente vai ter o que a gente precisa para esta vida, para essa jornada. Então, provavelmente era para ela vir no dia 15. Eu entendo dessa forma. Não vejo de forma diferente. Claro que teve um dedo teu na história, né? Mas tá tudo certo. Provavelmente era o que ela precisava. Agora, falando do seu número, eu fiz o seu cálculo e o número foi assim. A numerologia é um estudo muito abrangente, né? Eu fiz de forma muito sintetizada, né? Eu peguei um número seu. Você fez um resumo. Tá. Eu peguei o número da tua personalidade. Tá. E segundo o cálculo, o número que veio para você é o 7. Então você nasceu regida pelo número 7. E o que é ser regida pelo número 7? As pessoas do número 7, assim, vou colocar. Ai. Segundo Fernando, desliga aí agora. Segundo os meus estudos, as pessoas regidas pelo número 7, primeiro que elas são pessoas que adoram coisas boas, coisas confortáveis, elas gostam das coisas belas da vida. Então são pessoas que tendem a serem mais entusiasmadas, alegres, felizes. São pessoas que buscam por perfeição. Gostam das coisas bem feitas, bem elaboradas. Um lado do 7, né? Aí tem o outro lado, mas enfim, vamos falar do lado positivo. Melhor, a gente tá sendo visto por muita gente agora. Mas o 7 é um número que gosta de música. Mas pode falar do lado ruim também, vambora. A gente tem que aceitar. Todo mundo tem a luz e a treva, Alex. Exatamente. Não tem como fugir disso. E né? a nossa sombra é muito interessante, porque a gente sempre foge, né? A gente tem uma tendência a fugir da nossa sombra, né? Do nosso negativo. E a nossa cura, ela só se estabelece quando a gente olha para nossa sombra. É verdade. Existe ele era um cientista, eu não me lembro direito, mas enfim, São João da Cruz. Ele veio em meados de 1500 e pouco, não vou lembrar a data específica. E ele até desenvolveu um livro que tem tudo que é rede, enfim, se chama A Noite Escura da Alma. E todos nós aqui na Terra precisamos passar pela noite escura da alma. Inclusive, talvez aí alguém esteja passando, né? Claro. E o que é estar na noite escura da alma? É o lugar de maior potencial, se a gente escolher. Porque é lá na sombra, na nossa escuridão, que a gente consegue descobrir os nossos potenciais, descobrir... entrar para dentro da sombra é levar um pouco da luz, né? Então, é lá na escuridão que a gente vai conseguir irradiar, descobrir, aprender e absorver coisas que antes a gente não conseguiria. Então, é inevitável. É muito bom que a gente aproveite também os momentos ruins da vida, porque eles trazem grandes aprendizados, né? Então, trabalhar a nossa sombra potencializa a nossa luz. Total. Inclusive, é na sombra que os tesouros estão escondidos. Eu tenho um mestre que fala bem assim. É muito interessante, porque como a gente sempre está se desenvolvendo e buscando fazer vivências e cursos e coisa nada, existem cursos que assustam, sabe? Coisas que eu falo, putz, Será? E será que eu vou? E aí tu fica com medo, né, do que vai ser encontrado, porque assim, eu como disse, sou um buscador e eu adoro xamanismo também. O xamanismo tem vários
Xamanismo não é uma religião, é uma filosofia de vida, né? Você entende que a natureza é você. Você é a natureza. Então, tudo que está fora está dentro. E sol, lua, né? Os ciclos da natureza, das estações, tudo é você. Mas os nativos americanos, eles tinham rituais que favoreciam esse entendimento. E aí, a gente tem um grupo aí de amigos que, inclusive, vem dos Estados Unidos, um pessoal, acontece em São Paulo, no Rio, aqui também. E é muito interessante, porque aí essas vivências acontecem de tempos em tempos, tipo a dança da lua, a dança do sol. Tem uma data específica para isso acontecer. Exatamente, sim, com certeza, sim. Né? E daí existem vivências dessas que a gente tem medo do que vai encontrar, do que a gente vai acessar, do que vai vir para ser curado e trabalhado. E aí ele diz, Alex, se der medo, vai com medo mesmo, porque é ali que está o seu tesouro. Então, existem momentos na nossa vida que a gente precisa se desafiar, enfrentar e aceitar, porque é nesse momento que você vai dar um salto, às vezes, virão insights que você vai despertar. Claro. Tá, então falamos do lado bom do 7 até agora, né? Uma pessoa que é faceira da vida, busca sempre olhar as coisas pelo lado belo, positivo, mas também tem a treva. Então, você que tá assistindo não sabe se é 7, então não me julga, tá? Você pode dizer também. Exatamente. Mas assim, o lado, entre aspas, negativo, bem entre aspas, tá? Porque não é negativo. Mas o lado que você precisa... as pessoas que são regidas pelo 7 precisam trabalhar, às vezes, a impaciência das coisas. Bem capaz. As pessoas do 7, elas tendem a serem apressadas, sabe? Querem as coisas meio que para ontem, assim. E é legal você trabalhar isso, porque isso está aí na tua vida justamente para você olhar, né? Por que eu tenho que querer as coisas, talvez, tanto no automático, ou amanhã já, né? E aí você vai, inclusive, trabalhar isso em você. É para isso que servem essas ferramentas. Inclusive, tem uma das coisas que as pessoas temem muito, e é muito interessante, porque temem pela forma que foi colocado para nós aqui na Terra. Eu trabalho com uma ferramenta que se chama tarô. E eu disse antes, né? Parece que é incrível. Eu sempre vim para quebrar tabu, assim. Sim. E na família, na sociedade e tudo mais. Mas é muito legal porque as pessoas conseguem expandir os seus pontos de vista e conceitos sobre o tarô através da minha vida. Porque muitas pessoas chegam com medo. Inclusive, eu atendo vários evangélicos. E os evangélicos... em via de regra, assim, eles tendem a serem mais fechados, né? Para essa técnica. E aí as pessoas vêm com um tipo de medo, de preconceito, por tudo que foi dito, por tudo que foi ouvido, né? E aí eles vêm porque eles precisam viver essa experiência, porque obviamente. De alguma forma chegaram até você. Exatamente, né? Sim. Elas precisavam viver essa experiência terapêutica. E aí elas veem que tem Deus ali. É muito interessante porque tem um outro pensador, que é o Alexandre. Ele é bem atual, inclusive, e ele fala que as cartas, elas são as palavras de Deus. Cada carta, olha aqui. Eu até trouxe tarô. Vamos mostrar pra galera, então. Enfim, cada carta... Esse é um baralho de tarô tradicional? Existem vários tipos ou não? Sim. Esse é um clássico. Eu gosto de trabalhar com esse. Esse é um tarô de Rider-Waite. Ele era um sociólogo, professor. E ele desenvolveu, um apaixonado pelos mitos também, ele desenvolveu esse baralho. E cada carta representa um mito, uma emoção, um arquétipo. Depois a gente vai falar. Legal. Mas assim, e então o Alexandre fala o quê? Que cada carta representa uma palavra de Deus. E quando a gente abre todas elas, a gente vê a vontade de Deus para a nossa vida. Então não tem nada de diabólico, de satânico, enfim. E o objetivo, acho que também é um pouco desmistificar isso. Porque a gente entende, o Rider, ele criou esse baralho justamente para as pessoas se desenvolverem a partir das suas aberturas, como um recurso analítico. Até porque, se eu não sei,
eu não posso melhorar? Exatamente. A partir do momento que apareceu ali, eu penso, opa, tenho que abrir os meus olhos para isso. Seria isso? É isso. Então, assim, eu trabalho com o tarô de forma terapêutica nesse aspecto. A pessoa vem para a sessão, a gente coloca a sessão, Sim. mas para consulta, sei lá, tu pode colocar para qualquer coisa. Sim. A pessoa vem para esse momento e nesse momento ela consegue abrir a sua cabeça, ampliar a sua consciência sobre a sua própria vida, porque cada carta representa um aspecto que ela precisa olhar. Entendi. Entender, integrar, melhorar. E expandir. como é que funciona? A pessoa que vem para ser atendida, ela embaralha? Ela embaralha. É muito interessante, porque como tem esse lance terapêutico, mas tem a parte mística do negócio, né? Energética. Sim. E, então é a energia dela que tá ali. Exatamente. Organizando a ordem das cartas. Porque normalmente passam muitas pessoas, né, pela sala. E é muito interessante porque as pessoas embaralham e depois desse embaralhar a gente começa o trabalho, né? Assim, a consulta em si. Sim. E aí quando aquela pessoa coloca tudo aquilo, abre aquilo já é a história dela e não da pessoa que saiu anteriormente. E aí sim a gente consegue olhar de forma bem abrangente para tudo que está sendo vivido. As pessoas até pedem, Alex, tu faz mapa astral? Não. Eu tenho grandes amigos que fazem mapa astral e eu faço um mapa que se chama o mapa das energias, se chama mapa energético. Então a gente abre... Com tarô? Com tarô. Nós abrimos 21 cartas primeiro, né? Geralmente eu faço a numerologia da pessoa para saber quem eu tô atendendo, o que pode vir por ali. Qual é a forma da pessoa lidar com aquilo? Porque, por exemplo, se fosse o número 4 tem uma tendência a ser muito fechado, tem dificuldade na compreensão. Então, eu já gosto de me preparar para trabalhar. Entendi. Você vai sabendo o que está te esperando ali. E é bem interessante porque daí tu consegue trabalhar com aquela pessoa do jeito que ela gosta de ser trabalhada. O número 7 aberto? Disponível, aberto, ele se permite, ela é permissiva, nesse processo. O número 4 já é um número fechado, o número 8 também tem bastante resistência. Mas assim, voltando para cá, então quando a gente abre o mapa da pessoa, a gente vai perceber o ponto, ela diante do passado, ou seja, como ela está se comportando, como ela vê o passado dela, qual o olhar que ela tem diante do passado. Sei lá, se fosse você e aparecesse essa carta, digamos assim, uau, 13, geralmente a gente começa pela primeira carta, né? Sim. E a primeira carta, ela vai ver qualquer número, assim, no caso foi o 13. E se fosse você, né? Exemplificando para as pessoas, se fosse você, Ana tá olhando para isso e você diante do passado tá aceitando, tá se permitindo, tá deixando que ele vá, mesmo que com muita dificuldade, eu vou colocar a pessoa que tá nessa energia, ela tem dificuldade de liberar o passado, mas ela está se permitindo viver essa transformação. Então, assim, é muito importante que você se permita, deixe que esse passado vá embora, flua como um rio, entende? Porque daí a carta tem toda uma simbologia, ó. E daí você vai explicando o que está acontecendo ali e até orientando os passos da pessoa. E nisso se desmistifica, porque não é só a intuição. Aqui está claro o simbolismo da carta, e como as pessoas que trabalham com tarô, elas precisam estudar o tarô. São muitas simbologias. São muitas mesmo. Dá uma espiada no monte que tem aí. São quantas cartas? 76. Ave Maria! E assim, Ana, aqui nós recebemos informação de tudo que é coisa que tem, inclusive das cores. Um ponto preto lá no fundo pode representar uma pessoa, uma história, um drama, né? Vivido. Sim. E aí, enfim, a gente começa olhando para o passado e vai discorrendo, e vai abrindo, e vai olhando para as pessoas que estão ao redor dessa pessoa, vai olhando os conflitos, qual é o maior conflito dessa pessoa, hoje qual é a parte mais forte na personalidade dessa pessoa. E aí você vai trabalhar, bem interessante. Tem uma coisa que eu quero te mostrar. Como eu falei, o patrono da psicologia analítica, ele se chama Jung, né? O Jung, as pessoas chamam ele de algumas formas. Ele é o pai da psicanálise, né? Dessa forma analítica de entender e de se trabalhar em terapia.
E ele fala que os arquétipos são representações das nossas emoções. Entendi. E aí o que acontece? Cada carta dessa é um arquétipo, né? Sim. E o arquétipo o seu número, ele também tem um arquétipo. Ah, é? Aham. E no tarô, o arquétipo que representa o seu número é o 7. É o carro. Olha lá. Isso é um... como se fosse Essa uma carta, carruagem. ela representa você. É a carta que rege a sua vida. Posso mostrar onde eu Por mostro? favor, dessa câmera Aqui. ali, ó. Isso. Isso aí. E o que quer Então, dizer o que isso, esse Alex? arquétipo representa? Com quantos anos você saiu de casa, assim? Pra se formar, estudar? Que eu saí de casa mesmo quando eu casei, com 22. Uhum. Mas sempre, como foi a tua vida diante da sua vida, assim? Você sempre foi além da sua família? Sempre foi uma buscadora? Querendo crescer logo? Estar na frente? Sempre né? fui uma criancinha bem ansiosa para fazer realizar, muita coisa. Né? Exatamente. As pessoas desse arquétipo, elas tendem a deixar a família de origem, entre aspas, assim, pelo menos os padrões familiares ou a forma de ver a vida, às vezes, muito cedo, porque elas querem serem grandes, elas tendem a buscar a realização muito mais cedo na vida do que as outras pessoas. É muito interessante porque aqui, nessa carta, os teus pais, eles aparecem na tua retaguarda, como se estivessem sempre te abençoando. É o sentimento que eu tenho. Preocupados e por ali, né? Mas eles te liberam pra vida. Sim. Só que assim, filha, se precisar do pai e da mãe, a gente está Estamos aqui. Mas é isso. Então, esse arquétipo que representa você é um arquétipo bem progressista. É como se você, nessa vida, não fosse aceitar menos do que o que você merece. Então, você vai fazer o que for preciso para chegar lá. Que legal! É muito interessante. Gostei! Esse arquétipo, ele abençoa a sua vida com um caminho aberto. Sim, existem as dificuldades, né, que são inerentes à vida, os desafios aqui. Mas, assim, você tem uma facilidade grande em se desenvolver, em ultrapassar esses problemas, essas situações, e enfrentar isso com o carro. É como se nesta vida, o arquétipo é o carro, né? Imagine que o carro ele foi feito para andar. A gente dá a ré quando precisa encostar, fazer uma manobra ali, você tem essa flexibilidade também. É como se você tivesse essa facilidade de se encaixar, fazer acontecer. Ajustar, exatamente. Mas você foi feita em tese ali, você veio para progredir e não estacionar. Entendeu? Olha, é muito interessante. Aí quando você recebe essa informação, por exemplo, se você é uma pessoa que está parada, estagnada, com dificuldades de vencer na vida ou de se posicionar, você recebe um acordar aqui, entendeu? É tipo, vamos lá, você está fazendo o que com a tua vida? Você nem veio para ficar assim. Você veio para ser acelerada. Exatamente. Talvez não tanto. Para sair do lugar? Sim, muitas vezes você vai precisar frear o teu carro. Porque o carro em alta velocidade, às vezes, pode se machucar, dar ruim também, né? Essa análise ali. Mas, enfim, assim, de forma bem sintetizada, você veio para assumir o seu lugar no mundo sem necessidade de muito apoio, entendeu? É bem interessante, né? Eu achei bem legal, gente. Eu achei bem interessante. E aqui não tem nada de místico, porque quem me fala isso? A carta. Mas não é que a carta eu tô adentrando ali na carta. Sim. Eu estudei isso, então eu sei que o castelo representa a tua família. As esfinges representam teu pai e tua mãe. A esfinge branca tua mãe, a esfinge preta teu pai. E aqui é muito interessante, porque a gente pode ler até o teu pai e a tua mãe. As formas deles se posicionarem na vida. E aqui então, você assumindo as rédeas da sua vida. Você veio para isso, para dominar as situações. É muito interessante. Então, cada pessoa ela já possui, pela sua data de nascimento, um número. Um número e um arquétipo, que representa esse número. Então, eu tenho uma identidade na numerologia, que é o que você falou sobre as minhas características de 7, e tenho também uma leitura nas cartas de tarô pelo número 7. Exatamente.
E se você quiser, você pode usar ativar o carro como um arquétipo na tua vida. O que é isso? Existem formas, né? Você pode ler sobre o carro. Ler é bem besta, mas faz total sentido para o nosso inconsciente, subconsciente. Tu vai fazer leituras sobre o carro, a função do carro, a origem do carro, né? Tu pode ler poemas sobre o carro. Tu pode colocar a foto de um carro na sua... Como e toda vez que eu enxergar, proteção de tela. Proteção de tela. Pode colocar, então, inconscientemente, todas as vezes tu vai ativando isso em você. Mas, assim, essa energia é a tua energia na Terra. Você veio para usar muito disso. Muito legal. Entendeu? Já quero saber a energia de todo mundo que tá. É bem interessante. Show! Eu acho que realmente essa conversa está sendo muito esclarecedora, Alex. A gente está conhecendo muita coisa interessante, detalhes dos processos desses tratamentos, desses conceitos holísticos, né? É muito interessante, porque assim, a gente precisa expandir, né? E quando a gente fica com uma ideia muito fixada sobre determinada coisa, aquilo prende, se torna um bloqueio e impede a gente de progredir, de entender, de compreender. E a vida não é a nossa bolha, né? É muito importante que a gente saia da bolha. Tem muita coisa que foi estudada, que foi desenvolvida. E quem está acompanhando esse podcast pode ouvir tudo isso e falar assim, gente, para mim não faz sentido nenhum. Ok, e tá tudo bem, né? Porque para alguém vai servir. Nossa, que viagem, isso daí, nada a ver. Beleza. Mas pode ter gente que tá vendo e tá falando assim, caramba, como é que eu nunca vi uma coisa assim antes, né? Pode ser um despertar para muito autoconhecimento. É muito legal, porque assim, tudo aqui na Terra está a nosso serviço. Ah, tá, parece ser muita arrogância da minha parte, né, dizer isso. Mas sim, Deus, essa grande consciência, né, primária, a maior inteligência disso tudo, ele criou tudo isso para que nós gozássemos e usufruíssemos e aprendêssemos e desenvolvêssemos com essas ferramentas todas. E aí, ao longo do caminho, e isso é muito importante a gente ressaltar, porque hoje nós temos essa facilidade de compreensão, de entendimento, nós temos esse leque de oportunidades, de possibilidades que nos garantem esse processo de despertar, de compreensão e de evolução. Os nossos pais não tiveram, os nossos avós não tiveram, por N razões. Né? Inclusive, é muito interessante tu ver que na década de 90 já se trabalhava com tudo isso, mas pouquíssimas pessoas tinham acesso a isso. Primeiro, pelas questões econômicas, né? Porque era tudo muito mais difícil, né? Sim. Hoje, com o mundo informatizado, globalizado, é tudo mais fácil. Claro. Então, eles desenvolvem lá, vem pra cá rapidão, né? Então, a gente precisa usar. Precisa usar se faz sentido. E buscar aquilo que acalma a nossa alma. Né? Porque as pessoas... já tô faceira aqui, ó. Já me encontrei, tô ótima. Preciso ficar procurando mais? Não, você tá bem. Tá tudo ótimo. Mas tem gente que tá perdida, procurando ainda, né? Aquilo que faça sentido pra si. E é legal, Ana, a gente ter, pelo menos, o entendimento de que essas coisas existem. Tem uma amiga que fala, Alex, você precisa sair da ilha. O que é sair da ilha? Muitas vezes eu estou tão preso naquela estrutura, naquilo que está acontecendo, no drama daquele momento, que eu não consigo ver de forma abrangente, né? E ela diz, sai da ilha. É muito interessante. É bom ter bons amigos, né? É verdade. Eles conseguem nos ampliar e nos apoiar. Assim. Sempre. Sai da ilha. Então, sai da ilha e lá fora da ilha você consegue olhar o que pode melhorar, o que eu posso fazer, como é estar diante disso de forma diferente, né? Com certeza. Então, é muito importante que as pessoas que estejam ouvindo, se fizerem sentido, busquem. É isso. Porque, assim, tem para todo mundo, de tudo que é jeito. Verdade. E ainda mais aqui no nosso país, que é uma bênção você ter essa liberdade. É tudo muito escancarado, tem todas as esquinas, você pode buscar. E outra coisa que é muito importante falar, Ana, que as pessoas que você vai encontrar no seu caminho, elas também estão predestinadas a aparecerem porque elas vão te favorecer de alguma forma. Então, por exemplo, se eu fui em determinado terapeuta ou, né, enfim... Sim.
determinada pessoa. Aquela pessoa, ela tem algo naquele momento que ela pode me oferecer. E é justamente... Você não foi parar por acaso lá. Não, é isso que a gente tá... exatamente. É porque a gente também compreende que existe uma ideia de unidade. E ela foi diluída, né? Dissolvida. Por conta do poder, da guerra e do poder, né? Enfim, ao longo dos anos, aí, dos séculos. E essa ideia de que somos uma coisa só se perdeu no tempo. E hoje é muito bonito porque pessoas no mundo todo começam a levantar essa bandeira de unidade, de que sim, somos uma grande família, muito do que tem na tua casa está dentro da minha casa. E aí, quando eu estou trabalhando aquele paciente, enfim, aquela pessoa que está ali, o consulente, muitas das coisas que ele está trabalhando ressoam na minha vida. Então, quando eu consigo promover esse olhar, essa cura naquela pessoa, automaticamente estou curando uma parte minha. Com certeza. Então, é muito importante que as pessoas entendam que muito do que está fora está dentro. Somos todos filhos de Deus, aqui buscando evoluir, né? Exatamente. Para que realmente a gente chegue no final da jornada um pouco melhor do que a gente chegou, né? Bom. Essa é a ideia, né? Essa de estarmos aqui, com certeza. Muito interessante. Alex, eu adorei a tua visita aqui no Talkland. De coração, sério, gratidão. De coração. Obrigada por ter aceito esse convite. E a todo mundo que acompanhou a gente até agora aqui no Talk. E eu queria deixar aqui um recadinho pra galera. Aonde as pessoas te encontram? Passa teu Instagram aqui, deixa teu contato. Porque pode ter gente interessada em fazer, né, uma consulta. Exatamente. Eu tenho o Instagram, eu vou deixar com vocês e vocês colocam ali. Sim, a gente coloca no vídeo. É muito importante. As pessoas me acessam lá, quem sentir no coração. E com certeza, se você vier porque você precisa, aí tá tudo bem. É isso mesmo. Então, um beijo, muito obrigada pela presença. E galera, nos vemos no próximo Talkland. Até mais. See ya! Bye, bye!